Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Bom dia nesta manhã para todos. Iremos iniciar a nossa aula agora, né? Vamos fazer uma oração para pedir orientação e direção de Deus, em nome de Jesus. Deus bendito, Deus eterno, Deus santo, Deus todo-poderoso, Deus fiel, Deus que nunca perdeu batalha de amar a perder. Estamos aqui nesta manhã, Senhor, te agradecendo, Senhor, por mais uma noite na tua presença, por poder ter deitado e levantado, por esse ar que nós estamos respirando, por esse fôlego de vida, Pai querido, Pai amado. Agora, Senhor, iremos aprender mais e mais da tua palavra, que tu possa estar usando o teu ungido, o teu filho, para nos orientar, para nos ensinar acerca da tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos nesta manhã, tenha toda a liberdade de falar conosco na manhã desse dia. Senhor, possa contemplar cada um, Senhor, que está diante dessa internet, para assistir essa aula, que possa dar crédito tudo aquilo que o teu filho for nos ensinar nesta manhã. Toma a primazia, a direção, glorifique e exalta o teu nome, Senhor. Joga todo impedimento, toda barreira por terra e nos dá a vitória nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos ministrar nessas próximas lições, né? Nessas próximas semanas, sobre a vida de Davi. Né? Alguns ensinamentos ali importantes ali que podemos absorver, né? Através da vida desse rei que foi um exemplo para nós, né? E o maior exemplo disso é que Davi, mesmo estando morto, né, há muitos anos, continua nos ensinando com as suas experiências, com tudo aquilo que ele viveu. Até nos momentos difíceis da vida dele, ele nos passou grandes ensinamentos, né? Então, nessa primeira lição, nós vamos falar sobre Davi e a sua vocação. Né? O texto áureo diz: porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Verdade prática. A vocação de Davi atendeu ao propósito divino de preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Aqui no texto áureo, né, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 13, a gente vê um momento em que o Senhor rejeita Saul, né, pela sua desobediência. O Senhor pediu que ele destruísse totalmente ali aquele povo, mas ele pega o que para ele era o melhor ali e preserva para si. Então o Senhor envia Samuel a repreender Saul. E diz que desde aqueles dias ali o Espírito do Senhor ele se afasta de Saul, porque Saul se torna uma pessoa soberba, né? Ele acha que ele não precisa mais de Deus, ele não precisa mais viver uma vida de obediência para com o Senhor. E na verdade o que o Senhor quer, né, é a obediência. Ele não quer somente o sacrifício das nossas vidas, né, que ofereçamos sacrifícios a Ele, mas sim a obediência, que é o melhor, né, e o maior exemplo que nós possamos dar e o maior legado que nós possamos deixar para alguém. É que nós fomos homens e mulheres obedientes ao Senhor. O texto base da nossa lição hoje, vamos lá em 1 Samuel, capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé:
o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ele: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Só deixar a Bíblia aberta aqui. Então, essa passagem, né, já é conhecida pela grande maioria, até muitas vezes quem não é convertido, quem não é cristão, conhece, né, a história de Davi, por ser uma história de exemplo e muito rica. Mas a gente percebe nesse momento aqui que o Senhor, ele havia rejeitado Saul, né? A gente conhece a história e sabe que no livro de Juízes ali a gente percebe que não havia rei sobre Israel, né? Porque era um governo teocrático, era o próprio Deus que governava o seu povo, que governava a nação de Israel, através da figura dos juízes, né? E Samuel ali, ele pega esse momento, ele vive esse momento de transição, que ele era sacerdote, juiz e profeta sobre Israel. Mas diz a palavra do Senhor que o povo pede para Samuel um rei, porque as outras nações tinham um rei. E diz a Bíblia que aquilo entristece muito Samuel, e Samuel fica bem desanimado ali com aquilo, e vem o Senhor diante de Samuel e fala: Samuel, o povo não está te rejeitando, eles estão rejeitando a mim, mas vou fazer o que eles querem. Preste bem atenção, ele vai fazer o que o povo quer. Eu vou dar um rei para eles. E ele, né, dentro de algumas características, escolhe Saul para ser rei. E Saul começa a governar, mas ele começa a fazer as suas vontades, os seus desejos. Ele não se prostra diante do Senhor, ele não se coloca um rei de uma pessoa dependente do Senhor e que dirige a sua vida e suas escolhas e suas decisões conforme o que o Senhor estabelece. Ele faz conforme o seu bel prazer. E com isso o Senhor ele se afasta de Saul. A Bíblia diz que o Espírito se afasta de Saul. Espírito Santo. Então a gente vai falar muito sobre a unção, né? Porque quando falaria a questão qual é a vocação de Davi, sim, ele tinha uma vocação, a gente já percebe que ele era obediente, que ele estava cuidando das ovelhas de seu pai ali, né? Apacentando as ovelhas de seu pai. Mas algo importante aqui que nós podemos aprender, a forma que o Senhor trabalha em nossas vidas, e até no momento que Deus, se você é chamado para a obra, se você tem algo ali que Deus quer realizar na sua vida, né? É algo importante que o Senhor manda Samuel ir até a casa de Jessé. E a narrativa nos conta que Jessé reúne seus 7 filhos ali, né, que eram homens de guerra, homens de batalha, né? E Samuel, não é esse. O Senhor não mandando ungir aqueles. Embora Samuel olhasse com seus olhos, né, e estivesse, digamos assim, inclinado a ungir um daqueles, mas o Senhor ministra ao seu coração e fala: Samuel, não é esse. Então, acabando todos aqueles 7 homens ali que Jessé apresenta como possíveis reis, né, digamos assim, escolhidos para serem ungidos pelo Senhor, mas não era nenhum daqueles. E disse Samuel a Jessé: acabaram os jovens? Porque não estou vendo aqui, o Senhor ainda não ministrou ao meu coração que é um desses. Ele fala: não, tem um menor, né? Tem um menor que está lá no campo apacentando as ovelhas.
É algo muito interessante porque o Senhor, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, e ele sabia que quando Samuel chegasse na casa de Jessé, Davi não estaria ali. Podemos dizer talvez que o Senhor errou, poderia talvez falar para Samuel ir direto ao campo, onde Davi estava apacentando as ovelhas? Não. O Senhor provocou aquele momento porque ele queria ungir Davi em sua casa. Isso é muito importante para nós. Já podemos tirar uma lição aqui desse momento da vida de Davi. A unção, o meu ministério, ele vai começar onde? Na minha casa. Ele vai começar diante da minha família, né? A Bíblia diz que aquele que governa, se eu não governar bem a minha casa, não tem como eu cuidar das coisas do Senhor. Então, esse momento aqui da história já nos ensina isso. A unção que o Senhor derrama sobre a minha vida, a unção que o Senhor derrama sobre a sua vida, ela tem que começar no meio dos seus, ela tem que começar dentro da sua casa. É dentro de nossas casas, né, que os irmãos de Davi ali tinham intimidade com ele, conheciam bem ele, o pai dele sabia as características dele, sabia que ele era um jovem obediente. E é ali dentro que ele é ungido. Porque imagine o constrangimento se, né, por um acaso, Davi fosse uma pessoa desobediente, talvez o próprio pai diria, poxa, Samuel, tem um menino aí que ele é bagunceiro, que ele não quer nada, ele não me obedece, eu nem sei por onde ele está. Não, mas o pai diz, não, ele é menor. Ele é um jovem, sim, mas ele estava me obedecendo. Ele está fazendo o que eu pedi para ele fazer. Ele está apacentando as ovelhas. E na Bíblia, ela tem diversos momentos em que Deus chama, né, que Deus escolhe alguém e você percebe que essas pessoas estão sempre trabalhando. Você vê a vida de Eliseu, quando o Senhor vai chamar Eliseu para um ministério através da vida de Elias. Onde estava Eliseu? Ele estava lá cuidando dos bois. Estava trabalhando. Onde estava Davi? Estava trabalhando. Onde estavam os discípulos? Eram pescadores. Estavam trabalhando. Né? Então, se o Senhor tem um chamado para a sua vida, se o Senhor tem uma vocação, né, ministerial para a sua vida, que seja o que o Senhor vai fazer na sua vida, você tem que estar desde já trabalhando. Porque o Senhor vai usar essas características, né, suas, ele vai usar suas qualidades também para cooperar com a obra. E a gente pega, por exemplo, os discípulos, né, o Senhor usa aqueles homens pescadores, e o que ele faz com esses homens que são os pescadores? Você vê, por vezes, o Senhor precisa de um barco para atravessar de um lado para o outro. O Senhor precisa de um barco para viajar. O Jesus, ele precisa a todo momento estar no barco com aqueles discípulos. Então ele usou aquilo que aqueles discípulos já tinham, que eram os seus barcos, e que era a sua vida ali, né, digamos assim, marítima, e usou isso na obra também. E assim o Senhor também vai fazer na vida de Davi. Então o Senhor, seu pai, manda buscar em Davi, ele vem e ele é ungido. Ele é ungido, mas ali a gente está, né, como hoje a primeira lição da vida de Davi, isso ali é só o início da sua história. A gente percebe que mais, ele ainda fica alguns anos, né, até de fato tomar posse ali da sua bênção, né, exercer de fato ali o seu reino, né, que leva cerca de 15 anos até ele chegar a esse momento. Mas que nesse primeiro momento da lição aqui possamos atentar para isso. Onde começa o seu chamado? Onde começa a unção do Senhor na sua vida? É no meio dos seus, é na sua casa, né? É onde nós devemos dar o maior exemplo. Vamos aqui a introdução. Como deveria ser o rei de Israel? Introdução. Não há dúvida de que a história de Davi é uma das mais belas e instrutivas da Bíblia. Somente ele é denominado nas Escrituras de um homem segundo o coração de Deus. O motivo dessa consideração deve-se ao fato de que Davi sempre estava disposto a cumprir a vontade do Todo-Poderoso. Para nós que conhecemos a providência divina, sabemos que Davi surge como um homem escolhido pelo Senhor para cumprimento de seus propósitos. Então,
Nesse momento, o Senhor unge Davi para ser um rei. E o engraçado é que Deus ele é tão soberano, né, que a gente percebe ali que no livro de Juízes ali, né, no livro de Samuel, a gente percebe que Samuel era o juiz, né, e o povo pede o rei, né? E a gente percebe quando a gente lê Deuteronômio 17, a partir do versículo 14, olha o que a Bíblia diz. Deuteronômio 17, a partir do 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolher o Senhor, teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicarás mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então a gente percebe que, embora não fosse a vontade suprema de Deus, lá em Deuteronômio 17, o Senhor já falava só, eu sei que vai chegar um momento em que vocês vão entrar por terras, que vocês vão ver que outros povos têm reis, e vocês vão desejar ter um rei também. Olha como é profundo isso, acontece muitos anos depois, né, durante o período ali em que Samuel estava como juiz. Então, mas eles escolhem o rei, escolhem Saul, Saul desobedece, o espírito se afasta de Saul e a unção vem sobre Davi. E a gente percebe que naquele momento que a unção ali vem sobre Davi, o que acontece? A Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre Davi. Então o que é a unção? Para que esse azeite ele é derramado? É para que o Espírito Santo esteja em nossa vida. Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Né? Então, o Espírito está sobre mim, porque ele me ungiu. O Espírito, né, te ungiu, o Espírito me ungiu para quê? Para fazer a obra do Senhor. Engraçado, né, quando a gente percebe a leitura, a gente já falou isso em outras vezes, né, o ministério em si, né, ele não é para... até quando eu estava estudando isso aqui, o comentarista falou isso, eu achei isso bem legal. Ele fala, né, que o ministério não é para ser visto, o ministério é para servir. Né? O ministério não é para que eu seja visto,
né, para que eu seja reconhecido. Consequentemente, isso irá acontecer, é natural, tá? Mas a intenção do meu coração não pode ser essa. Eu tenho que reconhecer que o Espírito que está sobre mim, ele me ungiu para quê? É só para o outro, é só para o próximo, para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Né? A unção, né, que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida, a unção que foi derramada sobre Davi, quando o Espírito entra na vida de Davi, o Espírito sai da vida de Saul, né? A unção de rei agora está sobre a vida de Davi. E para que isso? Para servir o povo de Israel. Para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Por isso que o Senhor, ele fala, olha só, achei Davi, né? Homem segundo o meu coração. Porque ele estava disposto a obedecer ao Senhor. Ele estava disposto, né, a doar toda a sua vida, né, para a obra do Senhor. As circunstâncias em que Davi foi chamado. Em meio a uma crise espiritual. De certa forma, a vocação ou chamado de Davi, por parte de Deus, externou-se a partir da rejeição de Saul pelo Senhor. É preciso lembrar que antes de ter um rei, o povo de Israel possuía uma liderança teocrática, formada por juízes escolhidos por Deus, os quais defendiam suas causas. Não obstante a vontade de Israel manifestada publicamente naqueles dias, foi esquivar-se do sistema político da teocracia para se tornar-se uma monarquia, como as nações incrédulas vizinhas. A vontade do povo não era apenas de ter um rei, mas de se tornar como as outras nações. Não era, portanto, apenas uma simples mudança de regime que o povo estava ansiando, mas por uma troca de governante. Aquela má escolha deixou o profeta Samuel alarmado e triste. É nesse contexto que vemos na história bíblica surgir Saul, alguém que preenchia os requisitos e as expectativas do povo. Muito cedo em seu governo, Saul demonstrava não ser um homem disposto a buscar a direção de Deus para dirigir Israel. Samuel logo observou ser Saul um rei carnal, fraco, desobediente e sem espiritualidade, e, portanto, desqualificado como líder do povo eleito de Deus. O maior problema era que um fracasso iminente do rei significava a derrocada de toda a nação. E isso, infelizmente, não tardou a acontecer. Saul assemelhava-se a uma árvore cujas raízes foram cortadas, permanecendo com sua folhagem verde por algum tempo. E é nesse contexto que o Senhor buscou para si um homem que lhe agradasse e que tornaria príncipe sobre o seu povo. E Davi era esse homem escolhido. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 13, tá? Vamos ler a partir do versículo 8. Olha o que diz aqui, né? Contextualizando, o que acontece? Israel guerreia contra os filisteus, né? E Saul estava ali como rei sobre Israel. Após a batalha, vem o versículo 8, tá? E esperou 7 dias até o tempo em que Samuel determinara que ele iria àquele local para oferecer um sacrifício ao Senhor. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmás. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e esforcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente
e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal e a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que achou com ele, uns 600 varões. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá e Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Miquimás. Aí vai começar a batalha ali. Mas o que eu quero frisar nesse momento com os irmãos são esses versículos aqui a partir do 8. Saul, em meio ao momento ali de, digamos, de crise, né, de pressão, ele se revela desobediente. Isso é muito importante porque são nos momentos de adversidade, são nos momentos de dificuldade que verdadeiramente nós conhecemos as pessoas. São nos momentos de lutas, de afronta, né? No momento que a pessoa tem que realmente se apegar ao Senhor, que nós conhecemos se ela realmente está disposta a obedecer ao Senhor. Baseado em que eu tomo as minhas decisões? Baseado em que eu resolvo os meus problemas? Baseado em que, né, eu governo a minha vida, o meu ministério, a minha família? Se no momento de luta, no momento de crise, né, a Bíblia diz que era para ele esperar Samuel, né, na figura de sacerdote ali, para oferecer o holocausto ao Senhor. E Samuel vai além ali, provavelmente pelas palavras de Samuel, a gente percebe que o Senhor tinha conversado com Samuel a respeito de Saul, né, e aquele momento era um momento crucial para a vida de Saul, para o reinado dele, para ele estabelecer eternamente o reino dele sobre Israel. Olha a oportunidade que Saul perdeu por uma desobediência, por não esperar, né, por não confiar no Senhor. Ele achou que, né, que porque Samuel estava demorando, ele podia tomar a frente e fazer da forma que ele queria. Só que há uma diferença entre a unção de rei e a unção de sacerdote. A gente percebe que Saul, que Davi foram homens, né, ungidos para serem reis, mas eles não eram sacerdotes. A gente percebe que quando uma pessoa que não é chamada para algo tenta colocar a mão para fazer aquilo que não foi chamado, geralmente acontece algo ruim. A gente percebe que quando Saul ele tenta oferecer aquele holocausto, algo que o Senhor não ordenou que ele fizesse e algo que o Senhor não ungiu, né? Porque com a unção ela vem o que? Uma autoridade sobre alguma coisa, sobre determinada coisa. Então o Senhor não ungiu Saul para oferecer sacrifício, porque não era a missão dele, não era o propósito de Deus para a vida dele, mas assim ele faz. E ele sofre a consequência, ele perde ali a unção, né? Ele perde batalhas por conta de sua desobediência. Né? A gente percebe que Davi, mais à frente, a gente vai falar um pouco sobre isso, ele em algum momento, até pela circunstância, um pouco pela emoção, né? Eles ganham a batalha, né? Eles querem trazer a arca, eles tiram a arca lá da terra dos filisteus, tentam trazê-la para Jerusalém, mas aí eles não trazem da forma correta. E o sacerdote se omite, eles colocam aquela arca em cima de carros, aquela arca vai cair, usar, toca nela e é fulminado. Por quê? Porque quem estava dirigindo todo o cenário ali não era o sacerdote, mas era Davi. E ele não foi chamado para ser sacerdote, ele foi chamado para ser rei. Então Saul comete esse erro também lá atrás. Ele, por não esperar Samuel, ele comete um erro. Ele oferece um sacrifício e o Senhor falou, Saul, não. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Então nós, por vezes, temos que parar e meditar nisso também. Poxa, será que eu estou fazendo o que o Senhor me ordenou ou o que eu quero? Né? Porque na obra do Senhor a gente não faz o que a gente quer. A gente faz o que o Senhor ordena. Né? Um exemplo disso aqui, né?
as pessoas falam, às vezes até sobre questão de dízimo e oferta, né? Não, eu não vou dizimar porque eu pego aqui, eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano. Não, você está fazendo igual o Saul. Você está fazendo o que o Senhor não mandou você fazer. Quem oferece o sacrifício é o Samuel, é o sacerdote. O Senhor ordenou algumas coisas para nós fazermos, então eu tenho que entregar o meu dízimo, a minha oferta ao Senhor. Se eu quiser ajudar alguém, eu ajudo com a minha parte. Então, esse é só um exemplo do que às vezes a gente olha para a vida de Saul, eu nunca vou fazer isso não, eu nunca vou oferecer um sacrifício, e a gente toma atitudes na realidade atual que são semelhantes a essa. E será que por uma atitude dessa o Senhor não está, né? Eu não estou sendo reprovado pelo Senhor por tomar uma atitude que não era para eu tomar, por exercer um ministério que não é para eu exercer? Então, né, que eu possa reconhecer, né, o meu chamado. Porque quando eu entendo o meu chamado, quando eu entendo a minha vocação, quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida, fica muito mais fácil eu obedecer. Quando eu não entendo isso, quando eu não tenho confiança no meu ministério, né, quando eu não tenho fé realmente no Senhor, aí eu começo a agir com as minhas mãos, eu começo a agir com as minhas forças, e aí eu vou falhar. Você vai falhar. Se a gente olhar por vistas, nossa visão é limitada. Se a gente não andar realmente por fé, né, a gente vai, por vezes, cometer esses erros e perder, né, a unção e perder as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Vamos finalizar. Hoje, assim como naquela época, a obra de Deus sofre, em certos lugares, por desobediência de alguns que chegam a ensinar somente por obrigação e vontade humana, sem, contudo, ter a aprovação de Deus. Entretanto, não é possível alguém permanecer à frente da obra de Deus e ir muito longe se seus fundamentos espirituais foram derrubados. A gravidade da crise. Diante de uma crise de tal gravidade que se abateu sobre a liderança do povo de Deus, Samuel chorava não somente a queda de Saul, mas também se preocupava com a lacuna gerada por sua rejeição definitiva. Deus, que controla as situações, declarou a Samuel que já havia se provido de um rei. Em toda a história bíblica é possível verificar esta forma de Deus tratar com seu povo. Durante a peregrinação no deserto, vemos como o Senhor não aceitou a desobediência de Moisés, impedindo sua entrada na terra prometida. Mesmo não permitindo que Moisés, em sua rebeldia, continuasse a governar o seu povo e entrasse em Canaã, o Todo-Poderoso não desamparou a tribo nômade, pois já havia provido outro líder para finalmente introduzi-la na terra prometida. A crise espiritual, né, ela sempre vai refletir no mundo carnal, tá? Ela não fica só num paralelo em que nada acontece aqui no nosso mundo carnal, porque eles andam juntos, né? Então, quando eu estou mal espiritualmente, né, até lá na última lição, né, que ministramos lá sobre o Sermão do Monte, ele fala isso: se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Ou seja, se eu tiver com a minha vida espiritual em obediência ao Senhor, isso vai se refletir na minha vida material, isso vai se refletir na minha vida carnal, isso vai se refletir no relacionamento com a minha esposa, no relacionamento com meus filhos, né? Isso vai se refletir nas minhas palavras, isso vai se refletir nas minhas atitudes, no meu trabalho, né? Todo o meu corpo será luz. Então, o problema de Saul, né, era muito além, e o Senhor já tinha visto, porque o Senhor sonda o quê? O nosso coração. O Senhor sonda a nossa mente. Então o Senhor já tinha sondado o coração de Saul e visto: olha só, ele vai me desobedecer. Tanto é que quando Samuel chega para ele, falou: pô, o Senhor já escolheu um outro rei. Imagine como Saul, né, agora fica enfurecido, porque ele sabe que o Espírito já não está sobre ele. E o que acontece quando o Espírito sai de nós? Derrotas. É a derrocada do povo de Israel, né? A gente percebe que quando o Espírito se afasta de Sansão, o segredo de Sansão não estava no cabelo. O problema de Sansão não foi simplesmente cortar o cabelo, foi a desobediência.
né? Aquilo só simbolizou, só colocou para fora o seu ato de desobediência, de revelar o seu segredo. Então, quando ele revela o seu segredo, ela corta o seu cabelo, as suas tranças, ele perde a sua força porque o Espírito Santo se afastou de Sansão. Então, o que aconteceu na vida de Saul também foi isso. O Espírito Santo se afasta dele. Ele reconhece que o quê? É a ruína do meu reino. Eu não vou mais vencer batalhas. Eu vou perder o povo. Mas, né? Poxa, mas antes o Senhor não poderia perdoar Saul? Sim. Se ele se converte dos seus maus caminhos, embora até Deus já tinha ungido Davi, mas o Senhor podia ter misericórdia da vida de Saul. Mas ele não, ele persevera no erro. Aí a gente vê mais para frente nas próximas lições que ele vai perseguir Davi de qualquer forma. Porque ele já sabia que o Senhor tinha se afastado dele. E ele começa a ficar atormentado, né? E Deus coloca Davi dentro da casa dele para tocar a harpa, e aqueles espíritos saíam dele, paravam de atormentá-lo, né? Então, a gente percebe que a crise espiritual vai trazer consequências gravíssimas para o meu mundo carnal. Então nós temos que vigiar para que isso não aconteça em nossa vida, para que eu não entre numa crise espiritual, né? Para que o Espírito não se afaste de mim. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando a gente lê lá Deuteronômio 17, nos pré-requisitos ali de um rei, a gente percebe justamente que Davi tinha tudo aquilo. Ele era obediente ao Senhor, ele guardava os mandamentos do Senhor. A gente percebe nos salmos escritos por Davi, a todo momento ele dizendo isso, né? Ele escondeu que a palavra, guardou a palavra o quê? No coração, guardou a palavra do Senhor. Então, como ele governava, por vezes, a gente vai ver Davi quando ele está diante de um dilema, de uma crise, ele pede o quê? Ele pede o éfode, ele vai orar, ele vai consultar ao Senhor. Que nós possamos viver assim. Se o próprio Deus fala, eu só achei Davi, né? Homem segundo o meu coração, então a gente tem que atentar para a vida de Davi e falar o que, né? E extrair as características de Davi para a nossa vida e colocar em prática. Né? A vida, né, é prática. Então tem que olhar para Davi e falar o que eu posso absorver da vida de Davi e o que eu posso colocar em prática. Porque eu sei que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E o que Deus viu em Davi e se agradou? Obediência. Obediência é fundamental e é uma das características mais fortes de Davi. Né? Ser verdadeiramente um servo. Ser humilde diante do Senhor. A gente percebe mais para frente que ele tem a oportunidade até de tirar a vida de Saul, mas ele não. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. É saber esperar o tempo de Deus na sua vida. É saber esperar que Deus vai mover para cumprir o propósito dele na sua vida e na minha vida. Só de falar isso aqui, só para... Aqui ele fala algo muito importante, né? Que da desobediência, por desobediência de alguns que chegam a ensinar somente por obrigação e vontade humana, sem contudo ter a aprovação de Deus. Entretanto, não é possível alguém permanecer à frente da obra de Deus e ir muito longe se os seus fundamentos espirituais forem derrubados. E esse paralelo entre vontade de Deus, né, e permissão de Deus, ele é muito perigoso para nós, né? Porque o Senhor nos deu o quê? Nos deu o livre-arbítrio. O Senhor me deu permissão de eu fazer as minhas escolhas, tomar as minhas decisões, mas sabendo sempre que eu vou sofrer consequências. Se eu tomar as decisões corretas, de acordo com a palavra de Deus, dirigido por Deus, eu vou ter bênçãos na minha vida. Mas se eu tomar decisões somente conforme o meu coração, eu vou sofrer consequências daquilo. A gente percebe em Isaías 38, Isaías capítulo 38, olha o que acontece. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor,
Lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade com um coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos degraus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Aí Ezequias faz um cântico de acordo com a sua enfermidade ali, louvando, glorificando o nome do Senhor ali pela sua cura, né? E lá no versículo 21 diz, e disseram Isaías, tomem uma paixa de figos e ponham como emplausto sobre a chaga e sarará. Também dissera Ezequias, qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Então, Deus volta ali, manda Isaías voltar e fala, não, agora eu vou te curar e vou te acrescentar 15 anos, perdão. E através da vida de Isaías ali, Deus revela ali o remédio para a cura de Ezequias. Mas a gente pega o primeiro momento ali, é algo assim para a gente parar e refletir um pouco, que o Senhor ele envia Isaías para avisar Ezequias que ele morreria. Olha só, prepara a sua casa que você morrerá. Dessa doença você não... Aí ele chora diante do Senhor. Ou seja, ele pede o quê? De certa forma, a misericórdia do Senhor. Ele pede para que aquela vontade que o Senhor já tinha revelado para ele, ele pede que ela não aconteça. Né? A oração de Ezequias é essa. Por favor, não faça a tua vontade, né? Tenha misericórdia de mim. Eu fui um homem reto, eu fui um rei reto diante do Senhor. E Deus concede isso a ele. Mas aí, olha uma consequência disso. A impiedade de Manassés e as ameaças de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Efizibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Esse Manassés é filho de Ezequias, e esse jovem que começou a reinar aos 12 anos, ele nasceu nesse período, né, digamos assim, depois daquela oração de Ezequias. A gente percebe, poxa, o Senhor falou que levaria Ezequias para ele arrumar a sua casa. Ele pede misericórdia ao Senhor, o Senhor dá misericórdia. Mas podemos entender que quando o Senhor envia o profeta a ele, podemos comparar com uma vontade de Deus para Ezequias. Acabou o teu tempo, vou te levar, vou te recolher. Né? Você já cumpriu o seu propósito. Essa era a vontade suprema de Deus, mas ele pede uma misericórdia ao Senhor e o Senhor concede essa misericórdia. O Senhor permite que aquilo que ele ore aconteça. E aquilo acontece, mas aí quando a gente percebe o filho que veio naquele período, Manassés, foi um dos piores reis de Israel. O que mais cometeu abominações, ele sacrificava crianças. Então a gente percebe que a gente tem um paralelo muito próximo entre a vontade de Deus e a permissão de Deus. E o que nós queremos para as nossas vidas. Você quer que aconteça a permissão de Deus na sua vida ou a vontade soberana do Senhor? Que possamos, irmãos, ficarmos atentos a isso. Que tudo que a gente ora, que tudo que a gente pede, né, por vezes o Senhor, por permissão, assim como ele permitiu que Saul reinasse, vai acontecer. Mas teremos consequências. Né? Não estou aqui para dizer, né? Quem sou eu para dizer que Manassés não deveria nascer? Mas é algo a se pensar. Se o Senhor colocou um ponto final na vida de Ezequias e ele pede que o Senhor coloque uma vírgula, a história continua. Mas tem consequências que vieram junto com aquele
com aquela oração dele. Né? Isso a gente tem que pensar, porque às vezes a gente pede uma porta de emprego, ou pede alguma coisa ao Senhor, entra por lugares que não são para nós entrarmos, e isso causa consequências, né, na nossa família, na vida dos outros. Né? A gente tem que ficar muito atento com a nossa vocação e o nosso chamado com o Senhor. A natureza da vocação de Davi. Um desígnio divino. No ensino revelado na palavra de Deus, a vocação divina é um fato declarado e demonstrado entre o povo de Deus. Ele chama quem quer, quando quer e capacita como quer para o que quer. Essa verdade é demonstrada na vida do sucessor de Saul. Quando lemos o Salmo 89, 20, achei a Davi meu servo, com meu santo óleo ungi. Vemos claramente que Davi foi escolhido por Deus. Ele foi chamado ou recebeu uma vocação da parte do Senhor. Em um contexto maior, é importante entender que o Messias prometido ao povo de Deus seria um descendente da tribo de Judá. E, portanto, Davi é parte direta do cumprimento das promessas divinas a Israel. O primeiro versículo do Novo Testamento enuncia o cumprimento dessa profecia messiânica. No último livro da Bíblia, o próprio Senhor Jesus, o Messias prometido, declara: Eu sou a raiz e a geração de Davi. Tais textos são uma evidência do cumprimento da aliança davídica. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. A resposta humana. Um dos princípios da vocação divina é a soberania de Deus. Todavia, isso não significa que o Eterno não leve em conta a responsabilidade humana na realização de seus propósitos. Saul subiu ao trono em resposta à pretensão do povo, que, após ouvir a descrição divina do perfil do rei, respondeu categoricamente: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Assim, de acordo com o discurso do apóstolo Paulo na sinagoga de Antioquia, o Eterno deu Saul em resposta ao injusto clamor do povo e segundo o que eles idealizaram. Em seguida, Paulo declara que Deus levantou como rei a Davi. Enquanto Davi foi levantado em decorrência da vontade divina, Saul foi dado por Deus segundo o desejo de Israel de ter alguém com o perfil desse rei. Então a gente percebe aqui nesses dois subtítulos aqui, né, o desígnio divino e a resposta humana, o que nós estamos, né, tratando com bastante ênfase aqui, né, o paralelo entre a permissão de Deus, né, o desejo do povo, o desejo de Israel, né, o próprio apóstolo Paulo declara isso aqui, né, que o Eterno deu Saul em resposta ao injusto clamor do povo, e segundo o que eles idealizaram, porque eles queriam ser iguais às outras nações. Não é só questão de que eles queriam ter um rei, não, é questão de se moldar, né, de olhar para as outras nações e de certa forma ambicionar aquilo que as outras nações tinham. E a Bíblia nos ensina que é nós não o quê? Invejarmos ali até a riqueza do ímpio, do injusto, porque eu não sei como aquilo veio, eu não sei como aquilo ele conquistou aquelas coisas, então daqui a pouco eu peço algo para a minha vida que não é o que Deus quer. Então a gente tem que buscar o que Deus quer para nós. Né? E isso com essa questão de hoje de internet, Instagram, Facebook, WhatsApp, a gente tem muito mais acesso ao mundo, né? Ao mundo num todo, que eu digo assim, que a gente fica muitas vezes seduzido por coisas que não cabem a nós, que não cabem na nossa vida, né? Eu vi até eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Cláudio Duarte, ele falou algo interessante, ele falou que foi dar um passeio no final de semana, e o rapaz botou ele para andar de jet ski, tá conversando, ele gostou muito daquilo, chegou em casa dizendo para a esposa que queria comprar um jet ski, que ia comprar um jet ski, e a esposa dele, tá bom, tu vai andar onde? Jet ski. Né? Possivelmente, talvez ele não tenha uma casa de praia, não vai ter onde guardar aquilo, né, pelas declarações dele ali. Então ele queria, porque ele viu na vida do outro.
Ele viu na vida do outro, ele queria para a vida dele, mas aquilo não cabia na vida dele, não cabia na realidade dele. Então, será que o que eu vejo na vida do outro, seja isso material, né, cabe na minha vida? É para mim? É para você? Né? Porque quando a questão de eu entender um propósito, vai muito mais além até mesmo de um propósito, digamos assim, ministerial, espiritual. É um propósito de realização de vida. Porque quando eu entendo o propósito que Deus tem para a minha vida, eu me sinto realizado com aquilo que Deus já me deu. E eu não busco, porque essa busca descontrolada, né, por bens materiais, por riquezas que muitas vezes não cabem na minha vida, não cabem na minha realidade, vão trazer consequências. Vão trazer consequências. Às vezes a gente percebe, né, eu dentro da minha profissão, às vezes a gente percebe pessoas enroladas financeiramente porque tentaram viver um padrão de vida que não era o seu. Não cabe dentro do seu orçamento, aí tenta viver uma realidade financeira porque alguém comprou, porque alguém adquiriu, porque alguém fez, porque alguém viajou, e eu tento viver aquela realidade do outro e eu causo consequências. Ah, mas isso é bobeira. Não é bobeira, não, porque a gente percebe, né, que, por exemplo, uma dificuldade financeira vão trazer brigas para um casamento. Uma dificuldade financeira vão trazer diversos problemas na vida dos filhos. Às vezes tem que tirar um filho de uma escola e desfaz a amizade e a proporção cresce de tamanha forma que quando você vê, você está dentro de uma crise, aí você vai orar para Deus. Deus, o que eu fiz? Aí Deus fala, você olhou para a vida do outro. Você olhou para os outros reinos. Você queria o rei que eles têm. Não queira Mamon. Não queira o rei do dinheiro, o Deus do dinheiro. Queira a presença do único Deus, Criador dos céus e da terra, né? Que é esse aqui, ó, o desígnio divino. Queira ter o que Davi teve para a vida dele, uma unção derramada pelo Senhor, bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida dele. Né? Mas nas próximas edições a gente vai ver as consequências dessa obediência de Davi, dessa vida que ele teve, né? Tropeçou algumas vezes, sim, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos seus erros, reconhecia e descia diante do Senhor para se consertar. E por que Saul não desceu para se consertar? Saul teve oportunidades, ele podia descer, não, Samuel, eu errei, eu não poderia fazer isso, eu não poderia guardar os melhores dos animais, eu não poderia sacrificar. Mas você não vê em nenhum momento ele descer, mas quando ele reconhece que a unção estava sobre a vida de Davi, o que ele faz? Ele se enfurece e tenta de qualquer forma tirar a vida daquele jovem. Então, que a gente possa ter a humildade, que embora talvez em algum momento eu tenha descido, eu tenha errado, né, e andado por minhas vistas humanas, eu tenha a coragem e a humildade de descer e reconhecer que eu errei. Porque ainda a misericórdia do Senhor pode agir sobre as nossas vidas. Continuando a leitura. Isso mostra que a escolha divina de homens para seu serviço leva também em conta a liberdade humana, e não a invalida. Saul não estava predestinado ao fracasso, tampouco Davi estava destinado ao sucesso continuamente. Contrastando a vida de ambos, observamos que os dois foram ungidos da parte de Deus, por Samuel, sobre iguais condições de conduzirem o reino de Israel, mas a forma como cada um procedeu ante a esse chamado foi muito diferente. Então a gente vê, né, que a Bíblia a todo momento ela quer está nos ensinando, né? O Senhor determinou a escritura das suas palavras, né? Da Bíblia, para nos servir de exemplo. E aqui ele faz esse paralelo, né? Duas pessoas, dois homens que tiveram sobre as suas vidas a mesma oportunidade, a mesma unção derramada, e um desperdiçou e o outro aproveitou de tal forma que, né? Por exemplo, você vê quando Deus ele chama Ezequias, quando ele conversa com Ezequias, né, ele fala só, né, eu sou o Deus do teu pai Davi. Né? Assim como Deus por vezes é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Né? O que está dizendo isso? Olha só, está vendo esses homens aqui, né? Embora eles morreram, né, carnalmente, mas eles continuam vivos pelas suas atitudes.
pelas obras que eles fizeram, pela obediência, pelo exemplo que eles deixaram, eles continuam vivos entre nós, né? Suas palavras, os seus feitos, os seus exemplos, né? Então sempre quando Deus traz essa referência, ele está dizendo, né, que esses homens serviram de exemplo, e o compromisso que eu tive com Davi, eu vou ter contigo, assim como ele falou, né, mais à frente para o sucessor dele, Salomão. Então, a gente percebe que as oportunidades são dadas. Então, Deus te dá oportunidade, Deus me dá oportunidade, né, de ser um homem de Deus, de você ser um homem, de ser uma mulher de Deus, uma pessoa abençoada, né, de desfrutar o bem também nessa terra, de conquistar bens materiais, mas que possamos fazer tudo debaixo da obediência ao Senhor. Tá? Vamos ministrar muito sobre Davi, mas vamos ao todo tempo entender que tudo que Davi conquistou foi consequência da sua obediência. O propósito da vocação de Davi. Abençoar a nação judaica. Para entendermos o contexto da chamada de Davi, devemos levar em conta o caráter profético da nação hebraica. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Apesar de estar atualmente sob provação divina e temporária por causa de sua incredulidade, Israel continua a ser uma nação profética. Deus escolheu Israel entre os demais povos para que, através dessa nação, tivesse lugar o seu maravilhoso plano de salvação, para a humanidade inteira. Davi estava consciente disso ao exclamar: E quem há como teu povo, como Israel, a gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para o seu povo? Sobre a nova aliança feita pelo sangue precioso do Filho de Deus, o Pai também tem um propósito especial com a sua igreja, chamada Israel de Deus. Aqui, né, aqui que é importante aqui frisarmos sobre a vida de Davi. Davi tinha seu chamado, digamos assim, individual, sim, mas ele estava dentro de um propósito muito maior, né, que era abençoar a nação judaica, que era continuar aquela promessa que Deus fez lá a Abraão. Ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a gente, quando chega em Mateus 1, a gente percebe que ele tinha a missão também de continuar o que? A genealogia, até chegar à bênção maior que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, que foi o quê? O envio do seu Filho unigênito para morrer por nós, o quê? Na cruz do Calvário. Então, algo importante para nós, né, como homens e mulheres de Deus, é entender que tudo que eu fizer tem uma consequência para o bem ou para o mal num ambiente maior, né? Deus me ungiu para quê? Hoje eu estou aqui ministrando, né, a palavra do Senhor para vocês, né, sendo facilitador do ensino da palavra de Deus. Para quê? Para um propósito maior, salvar vidas, né? Para quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, e isso não pode ser em vão, né? A missão dele é o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Ensinando, batizando, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Então, nós fomos chamados para cumprir um propósito muito maior. A obra de Deus não para em mim. A obra de Deus não é exclusividade, né, para que Deus somente me abençoe. Não, há um propósito maior, né? Há uma igreja que precisa da sua oração. Há uma igreja que precisa ouvir o seu louvor. Há vidas que precisam que você ore por elas. Há um mundo esperando ainda, agonizando por ouvir a palavra de Deus. E nós somos o quê? Os atalaias do Senhor. Então aquela unção que Davi recebeu para ser rei, era para ele ser o quê? Um rei abençoado por Deus. Um rei que trouxesse o povo que a adoração. Então que possamos, né, abençoar também a nação de Israel, mas abençoar o que? Toda a humanidade, né? Fazer a leitura aqui só. Davi
foi uma bênção para o seu povo, porque estabeleceu um poderoso reino firmado em Deus e também deixou uma imensa riqueza espiritual e cultural, contida nos seus muitos maravilhosos salmos. Além de ser rei de Israel, Davi também foi profeta de Deus. Cristo Jesus, o legítimo herdeiro de Davi, abençoaria a humanidade com o seu reinado e domínio em todos os sentidos. Ele é rei e brevemente reinará em dimensões nunca conhecidas entre os homens. Então, que nós possamos ficar dentro dessa primeira lição com esses ensinamentos. Eu preciso entender qual é a minha vocação. Ah, mas eu não fui chamado para o ministério. Não, mas você tem uma vocação de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus, de pregar a palavra. Isso é para todos. O ID é para todos, né? A questão só essa nem hierarquia, né? Mas vamos colocar aqui, que não estou achando com a palavra, mas a hierarquia dentro da igreja ali, a função, né, de sacerdote, digamos assim, os ministros, são para manter uma organização, sim, né? Deus derrama a unção, sim, cada um tem o seu chamado para cumprir, mas a igreja, num todo, tem uma vocação, tem uma missão, né? De orar um pelos outros, de viver uma comunhão, né? De ser pessoas de bom caráter, de ser pessoas que façam a diferença por onde andar, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, né? Na sua vizinhança, dentro da sua casa, né? Assim como Davi fora ungido dentro da sua casa, com toda a sua família ali presente, que nós também possamos mostrar a unção de Deus sobre nossas vidas, por onde nós andarmos. A Bíblia nos diz que Davi era um homem de gentil presença, ou seja, onde Davi chegava, né, ele alegrava o ambiente, as pessoas tinham um prazer de estar perto de Davi, né, que você como um homem, uma mulher de Deus, que as pessoas tenham um prazer de estar próximas a você, tenham um prazer de ouvir a palavra de Deus através da sua vida, né, porque realmente o mundo agoniza, o mundo precisa, né? Um momento desse de pandemia, muitas pessoas desesperadas, a gente vê pessoas aí que perderam bens materiais, tirando a sua própria vida, né? Então a gente percebe que isso é um retrato de que o mundo está agonizando. O mundo está agonizando e nós, como Igreja de Cristo, precisamos entender qual é a nossa vocação como eclésia, né? Aqueles chamados para fora, né? Fomos chamados para fora do sistema mundano, né? O Senhor tirou as escamas dos nossos olhos para que nós venhamos a enxergar, né? Quem realmente pode sarar essa nação, quem realmente pode transformar vidas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, como conclusão dessa lição, diz assim: vimos, pois, que a vocação de Davi fez parte da vontade de Deus, que na sua soberania e presciência escolhe a quem quer para a realização dos seus desígnios. Nada está fora do seu controle e nada acontece sem a sua permissão. Mesmo em meio às crises e reveses da vida, ele continua sendo Senhor da história. Né? Que possamos confiar no Senhor, que não possamos, né, fazer como Saul, que em meio a uma dificuldade, que em meio a Samuel demorou um pouquinho, então eu vou sacrificar. Não faça segundo a sua vontade, não faça segundo o seu querer, né? Faça segundo a vontade de Deus, né? Que possamos ficar com essa primeira lição, aprendendo pegando essas características de Davi, fazendo um paralelo com a vida de Saul e aprendendo que precisamos querer a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Deus abençoe os irmãos. O pastor fará as considerações. Palavra maravilhosa, né, irmão? Que ensino muito bom para nós nesta manhã. Deus tem falado muito comigo também acerca disso, sobre vocação. Então eu quero deixar esse convite para logo mais para os irmãos. Dá um ok nos seus grupos para poder participar do culto de hoje. Faça uma força para estar na casa de Deus, que eu tenho certeza que Deus tem coisas boas para nós.
E acerca desse ensino, toma posse para a sua vida, medita bastante, que foi de muita valia para nós, amém? Vamos orar. Deus, eu te louvo, te agradeço, te exalto por esse estudo maravilhoso. Continua usando o teu ungido, teu filho, guardando a casa dele, livrando de qualquer retaliação do diabo. Pai querido, Pai amado, e a nós como igreja tua, Senhor, continua nos livrando, nos guardando, nos dando discernimento acerca da nossa vocação, nos dando temor, Senhor, acerca da tua palavra, nos cobre com o teu sangue, nos reveste com o teu poder e com a tua graça. Continua nos sustentando, Senhor, nossas vidas, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Logo mais, Senhor, nos dá um culto abençoado na tua presença, dá-nos um resto de tarde tranquilo, Senhor. Glorifica o teu nome no dia de hoje e nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém. Amém.